One Piece, assim como vários animes, acompanha muitos sonhos. Sonhos dos mais variados personagens que desejam atingir o seu objetivo no final da jornada. Mas, dentre toda essa história, existiu um personagem importantíssimo que desistiu de tudo. Hoje a gente vai falar sobre o personagem do Zoro, sobre a construção principal que desencadeou em um dos momentos mais épicos de todo o anime, sobre como esse personagem, que às vezes parece até mesmo simples ou raso, tem dentro de si uma complexidade gigantesca. Mas, antes da gente falar dele, é claro, meus queridos, vou começar aqui logo de cara. Pá, momento Alura pra vocês. Porque assim, não é só o Zoro que pode ter complexidade, não é só o Zoro que pode ter outros lados dentro de si mesmo. Você também pode conseguir, e isso até mesmo dentro do mercado de trabalho. Ó, esse gancho aqui foi top. Esse gancho aqui foi show. Por quê? Porque a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil e oferece muitos e muitos cursos de toda a área de tecnologia e você pode fazer qualquer um deles assim que você assina. Então, assim, você não tá limitado a aprender sobre Data Science quando você assina. Ah, não, quero aprender sobre design. Tem, vai lá, faz os cursos de design. Ah, quero aprender sobre programação também. Tem lá, dos mais variados tipos de código. Você consegue todas essas áreas incríveis, maravilhosas, novamente, com essa única assinatura. E aí você se torna um ser humano mais completo, um profissional também mais completo, sabendo de várias capacidades, não apenas uma, né? Focado apenas naquilo. Ou pelo menos você pode se especializar ainda mais dentro da sua área. Por isso tem esse link aqui contando a história de pessoas que passaram por toda essa jornada, por todo esse processo e desconto. Descontinho é bom, ninguém nunca vai reclamar, então tem essas histórias e descontinho bonitinho pra você aproveitar e começar a sua longa jornada. Roronoa Zoro. A verdade é que o Zoro tem uma história bastante densa, um personagem que carrega consigo um passado um tanto triste. Não sabemos muito sobre sua árvore genealógica, provavelmente nem mesmo o personagem sabe, mas ele cresceu e viveu perto de uma vila. Essa vila tinha alguns espadachins e ele treinava um pouco por aí. Então ele decidiu desafiar um dojo, já que ele era bastante forte e vencia de várias pessoas, e ali, finalmente descobriu o seu objetivo de vida. Ele conheceu os outros estudantes do dojo, seu mestre e principalmente a garota que se tornaria sua rival e sua melhor amiga ao mesmo tempo, Kuina. Kuina era bastante forte, por mais que o Zoro fosse muito bom na arte da espada, nunca conseguiu vencê-la. Ela era bastante promissora, ela era a pessoa que mais poderia ansiar por um futuro brilhante. Mas as coisas não são assim naquele mundo. Ela sabia que por conta das limitações sociais, as barreiras que impuseram ao seu gênero eram bastante fortes. Afinal de contas, uma mulher não poderia ser a maior espadachim do mundo, não é? E por mais que ela treinasse e continuasse sendo muito mais forte, esse medo, esse pesar, ela carregava consigo. E nesse momento o Zoro questiona a amiga porque ele nunca tinha enxergado como inferior de forma alguma. Era simplesmente a sua rival, uma pessoa que ele sonhava em competir e talvez, quem sabe, um dia conseguir ganhar. Ela era mais incrível do que ele. Porém, uma terrível tragédia aconteceu. Kuina perdeu a sua vida em um acidente terrível e inesperado e fez com que Zoro ficasse, além de bastante triste, mais determinado. Porque eles tinham feito a promessa um ao outro de que se tornariam o maior espadachim do mundo. E agora, carregando a memória de sua amiga, ele quer isso mais do que tudo. É a sua motivação principal, é a sua motivação matriz que guia esse personagem por toda a jornada. Se torna o Zoro caçador de piratas, acaba encontrando Luffy e entra na tripulação dos Chapéus de Palha. Então ele tem ali o seu objetivo de tornar o seu capitão o rei dos piratas, mas principalmente o de se tornar o maior espadachim de todos.
É interessante porque o Zoro passa por muitas situações durante o anime inteiro. Temos que ressaltar aqui principalmente o encontro com o Mihawk, o atual maior espadachim do mundo, logo no começo da história. Zoro não era nem mesmo uma pedra perto do sapato do Mihawk. Ele não oferecia nenhum tipo de ameaça, pois era muito mais fraco. Mas ainda assim, as fibras, a lâmina do seu coração, impressionou o Olhos de Falcão. E naquele momento, depois de ter sido derrotado, Zoro prometeu que nunca mais perderia. E muito da sua trajetória como o grande espadachim, como o grande solador de todo mundo, é baseado nesse momento. Zoro se torna cada vez mais forte. Ele é um dos únicos que a gente pode ver na trajetória do navio, nas viagens que eles estão fazendo, que está treinando o tempo inteiro. Ele é um cara que está muito determinado em conseguir o seu objetivo, em conseguir a força necessária para nunca mais perder, para cumprir as duas promessas que ele fez, uma a seu capitão e outra a sua melhor amiga. E essa segunda, é claro que é mais forte narrativamente, porque é a base do personagem, não é? É aquele tipo de motivação que guia o personagem para todos os cantos e é indivisível e não tem como voltar atrás, não é? Na verdade, não. Eu acho que as coisas se tornam muito mais interessantes com o personagem do Zoro quando a gente entra no arco de Thriller Bark. Ele já tinha enfrentado muitos inimigos até ali, passado por situações dificílimas, mas sempre superou. E chegamos aqui num momento em que a derrota era iminente. Kuma, o Shichibukai, estava ali para exterminar a tripulação do Chapéu de Palha e levar o seu capitão como uma oferta, como um presente para a marinha. Mas nesse momento o cozinheiro Sanji se oferece como sacrifício em seu lugar e depois o Zoro. É interessante porque esse momento passa às vezes um pouco despercebido. A gente lembra mais da cena final disso, como aquilo foi épico, como foi interessante, como foi memorável. Mas aqui as coisas foram intensas, porque aqui o personagem do Zoro, o cara que treina o tempo inteiro, todos os dias da sua vida, pra se tornar mais forte, pra conseguir nunca mais perder, pra cumprir o legado, a honra, o luto, a memória de sua melhor amiga e se tornar o maior espadachim de todos, desistiu do seu sonho. Nesse momento que ele se oferece ao Kuma, ele estava tranquilo, ele estava pleno ao se oferecer à morte. Ele não tinha nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de ressentimento quanto ao que aconteceu. Prontamente, ele decide que aquela era, sem sombra de dúvidas, a melhor decisão. Nesse momento, Zoro colocou o sonho de seu capitão acima do seu próprio sonho. E é um momento muito forte como personagem, porque isso teoricamente trai a origem dele, não é? Afinal de contas, ele tá vivendo nesse mundo única e exclusivamente para cumprir o sonho que ele fez com a Kuina, para cumprir aquela promessa que ele fez quando era criança. Mas aqui não. Então Kuma oferece toda a dor, todo o cansaço, todo o desespero, toda a exaustão que o Luffy havia sentido durante todo esse arco. E Zoro aceita, de braços abertos. Ele se enfia naquela bolha e aceita um terrível sofrimento sem pestanejar, sabendo que assim protegeria o seu capitão, protegeria o seu amigo, protegeria todos os seus companheiros. E provavelmente poderia morrer por conta daquilo. Eu acho que ele já imaginava que ele morreria, porque ele abraçou um cansaço que era muito forte numa situação que ele mesmo já estava todo destruído, todo machucado, todo acabado, e ele aceitou ainda mais. A morte não seria uma opção ruim se ele pudesse salvar a vida de quem ele amava.
E depois de algum tempo passado, quando os personagens começam a levantar, começam a acordar após todo esse acontecimento, Sanji sai procurando pelo seu amigo, porque afinal de contas ele era o único que estava acordado quando tudo aquilo aconteceu. Ele não encontra Zoro em lugar nenhum. Vai seguindo os rastros de sangue que encontra em meio a toda aquela destruição, aquele chão destruído. E ali ele encontra a figura de um homem que está em pé. Ele não sabe exatamente se está vivo, mas que diz exatamente o que aconteceu naquele momento. E esse momento fecha com essa chave de ouro, com o Zoro dizendo que não aconteceu nada. As pessoas nem mesmo ficaram sabendo necessariamente de tudo o que ocorreu nesse processo, porque na verdade não importa. Ele não quer chegar contando pra todo mundo, olha só, eu me sacrifiquei por vocês, é isso aqui que eu fiz. Não. Ele queria salvar as pessoas. Ele conseguiu salvar as pessoas. Não importa o que foi necessário sacrificar, ele poderia ter sacrificado sua própria vida, que não seria um peso, não seria uma questão para ele, porque ele conseguiu proteger seus amigos. Então, não aconteceu nada. É um termo bastante forte, porque na verdade não importa nada o que aconteceu. Afinal de contas, eles estão vivos e bem. É o tipo de coisa que narrativamente é interessante por dois motivos. Primeiro, porque o personagem nesse momento abandonou o seu sonho principal, e segundo, porque a gente linka isso ao seu passado. Zoro foi completamente impotente na morte da Kuina. Foi um acidente, foi uma coisa de repente, ninguém pôde fazer nada, e ele se viu ali de mãos atadas, simplesmente vendo aquele acontecimento depois, quando tudo já tinha ocorrido. Mas aqui, ele teve a oportunidade de agir antes, ele teve a oportunidade de se colocar na frente daqueles que queria proteger. E assim, sinceramente, não tem nem como dizer que ele já não é o maior espadachim de todos. 体力をつけるんだ。強くならにゃ。刀をいっぱい持っても平気なように。こんなものぐらいどんな体勢でもぶった切れるように。2本でダメなら3本だって。逃げろお前ら。